Muito bem, olá a todos novamente. Vamos gravar aqui então a segunda parte do vídeo que a gente está fazendo, né? Essa série de dois vídeos aí para desenvolver um aplicativo em Android, um aplicativo bem simples, tem a comunicação entre duas telas, apresentadas aí por duas activities, né? A gente iniciou no vídeo anterior a primeira activity, que é a inicial do launcher, quando você inicia o aplicativo, essa activity que é executada, né? E aí, só para a gente recapitular, a gente estava aqui nesse código Java que representa a nossa activity, e quando a gente executa, a gente constrói, né, essa activity, o programa, o aplicativo como um todo, e coloca para rodar aqui no AVD, que é o Virtual Device, né, o dispositivo virtual que a gente chama de emulador, onde a gente consegue simular como se fosse um aplicativo Android de fato, né? Ele está conectando aqui, né? A primeira execução, como eu já falei, geralmente demora um pouco. Eu deveria ter feito isso antes de começar a gravar o vídeo, né? Eu vou dar um pause aqui e aí quando iniciar, ah, acho que agora foi. Eu descobri que dá para dar pause aqui na gravação, e retomar quando eu apertar no play de novo. Bom, eu acho que eu tenho que fazer isso. Tá, voltamos aqui então. Aqui, gente, então, a gente tem aqui a visualização, né, do nosso aplicativo. Vejam que a gente só tem uma lista simples por enquanto, tá? É que a gente deixou do último vídeo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai incluir um botão aqui embaixo para poder fazer a adição de novos elementos nessa lista aí, certo? A gente fez na aula, mas a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer de novo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo separar o código. Tá, a gente tem um split aqui. Eu voltei pro arquivo de layout da nossa activity, da nossa tela, na verdade, onde a gente vai incluir um botão aqui embaixo. Ó. Se vocês puderem ver aqui o mouse, vai ser um botão flutuante, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que chamar o Floating Action Button. Se você digitar em FLO, ele já mostra ali no autocomplete, né? Essa segunda opção. Vejam que tem um outro aqui, ó, Extended Floating Action Button. Não é esse que a gente vai usar, é o Floating Action Button somente, tá? Então, se você incluir aqui, ó, veja que ele ainda não apareceu na nossa tela de preview, porque está faltando a gente definir as questões de comprimento e largura, né? E altura, aliás. Então, eu vou só minimizar aqui rapidamente o nosso aplicativo, tá? Eu vou deixar só o código e o preview, tá? Que a gente vai ver. Primeira coisa, o width é comprimento, então, e height é altura, né? Então, a gente geralmente complementa essa opção em relação ao parent, né? Que é o view group, ou o container, onde aquele elemento está presente, né? Aquela view está presente. Então, o botão, como ele vai ficar ali flutuante, né? Como o próprio nome dele diz, a gente não vai botar o comprimento e a altura em relação ao layout, que é o parent dele. A gente vai deixar o comprimento e a altura em relação ao conteúdo dele. E para isso, né, em contrapartida ao match parent que a gente tem aqui no list view, a gente vai usar esse outro valor aqui, que é o red content. Wrap content é quando você diz assim, eu quero que o comprimento desse elemento seja definido pelo seu conteúdo. Então, conforme o conteúdo cresce ou diminui, o comprimento desse elemento vai acompanhar, né? Então, a gente vai deixar o wrap content tanto para o comprimento quanto para a altura, tá? E olha aí, já apareceu lá o nosso botão. Falta agora só a gente definir alguns outros parâmetros. Não esqueça de fechar a tag, que eu acabei de me tocar aqui, que eu não fechei, tá? Não esqueça de fechar a tag com esses dois elementos aqui, barra e o close, né, da nossa tag. A gente vai colocar alguns outros itens aqui. Primeiro, começando pela questão do posicionamento, a gente vai querer colocar esse botão aqui no canto inferior direito, tá? Que é como geralmente o design, o UI, UX dizem, né, para a gente colocar. Então, a gente vai usar esse parâmetro aqui, ó,
que é o Align Parent Bottom e o Align Parent End, esses dois primeiros aqui. E o que você está dizendo? Que você quer alinhar esse elemento, que no caso é o botão, em relação ao parent, que nesse caso é o próprio layout da nossa tela. E quando você diz assim bottom e end, bottom significa embaixo, então você quer que ele fique alinhado por baixo, e o end é no final, no caso, o lado direito da tela, né? Então a gente vai alinhar nesses dois parâmetros aí, tanto no bottom, vejam que assim que eu coloco o true, o botão já desce, já vai lá para baixo, né? E a mesma coisa a gente faz com o Align Parent End. Se você coloca True, ele já joga o botão lá para o outro lado, tá? A gente vai agora só dar uma pequena margem para que o botão não fique colado ali no limite da tela, né? Que é exatamente o Layout Margin. Esse parâmetro aqui, que a gente vai usar o valor de 26 dp. O que que é esse dp, pessoal? Como eu já falei em sala, né? O dp é uma unidade que ela não é absoluta, ela é relativa. Ela é relativa em relação, né, obviamente, em relação à densidade por pixel do aparelho. Porque alguns aparelhos têm uma certa resolução, enquanto outros têm uma resolução maior ou menor. Então, eu poderia até colocar aqui, ó, px, né, de pixels, só que isso sim, o pixel, ele é um valor absoluto. O que significa que se você definir por pixel, o botão em alguns aparelhos vai ficar numa localidade, numa localização, e em outros aparelhos vai ficar em outro lugar, outro local, mais próximo ou mais distante da borda. Como a gente quer que essa diferença ela seja padrão, a gente usa dp porque não interessa qual é a densidade por pixel do aparelho. Sempre vai ser 26 pontos de densidade, né? Ou seja, independentemente de quantos pixels tenha ali, tá bom? Outra coisa, a gente vai agora, vamos só adicionar aqui dois elementos que o Android Studio exige, senão a gente não vai conseguir compilar, que são esses dois aqui, ó. É o clickable, você tem que deixar como true. Clickable quer dizer que a gente pode conseguir mexer pelo mouse do computador, caso você esteja usando o emulador, obviamente, né, do Android Studio. Se você estiver usando seu smartphone, esse parâmetro ele não é realmente necessário, né? Mas assim, é importante deixar porque às vezes você quer debugar e fazer isso no Android Studio é melhor. E o outro parâmetro, que é esse aqui, o Content Description, que é, ou seja, a descrição do conteúdo, a gente vai colocar uma string para indicar o que que aquela view faz, aquele botão faz, né? Quem usa Android talvez já tenha conhecido uma ferramenta chamada Talkback, que é uma ferramenta de acessibilidade, né? Para quem quer ouvir o que que os elementos na tela fazem. Então, para quem usa o Talkback, se selecionar esse botão, é exatamente essa string que o Talkback vai falar, adicionar produto. Isso ajuda na acessibilidade, né? E assim, se você não colocar esse parâmetro, o Android Studio vai reclamar, tá bom? Bom, pergunta. Ah, mas e o sinal de mais aqui para representar uma adição? Gente, para isso nós temos esse parâmetro aqui chamado de source, né? Que quando você coloca src, source significa fonte, você pode colocar, por exemplo, aqui ó, o IC Launcher do MIPMAP, que é esse quadrado preto aí, tá? Não é exatamente o que a gente quer, o ideal seria colocar um sinal de mais, né? A gente poderia até ver se não tem algum outro ícone, né? Mas vejam, esse aqui também não muda nada. A gente pode tentar lá no diretório Drawable, vamos ver aqui, IC Launcher Foreground. Ah, esse aí o símbolo do próprio Android, né? Aquele robozinho. É, nenhum deles é útil para a gente. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um ícone usando o próprio banco de dados do Android Studio. Para isso, e é bem fácil de fazer, né? A gente vem aqui no nosso projeto, você vai procurar aqui o diretório Drawable, que é onde você vai guardar os elementos visuais, imagens, ícones, né? Botão direito, New, aí você tem aqui, ó, Image Asset, ou seja, um novo bem de imagens. Quando você ouvir esse termo asset, isso faz referência a algum recurso que você pode utilizar. Geralmente é recurso de imagem, ou, dependendo da ideia que você está usando, pode ser um recurso de animação, um recurso de áudio, né? É um asset. A gente vai usar um image, vai criar um image asset, que no caso vai ser um ícone.
Só que acabou de dar um erro aqui no meu Android Studio, que eu não sei exatamente o que que é. Eu tenho a impressão de que é algo que eu não tinha visto ainda. Vamos tentar de novo. Image Asset. Ele não tá executando, não está abrindo a janela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele deveria abrir uma janela onde eu pudesse escolher qual é o ícone que eu quero. Vou dar um pause aqui só para tentar resolver e já volto. Pronto, voltou. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu esteja. Estou compartilhando normal. Tá, ainda estou compartilhando. Olha só, gente, é essa tela aqui que tem que aparecer. Ah, Cláudio, o que foi que você fez? Eu fechei e abri o Android Studio, foi só o que eu fiz, não mexi em mais nada. Quem mexe com essa ideia sabe que tem dessas coisas, né? Bom, então o que que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que primeiro, pessoal, criar um ícone do aplicativo. Veja que a opção que tem aqui é Launcher, ou seja, é o ícone que vai ser o ícone do seu aplicativo. A gente pode mudar isso depois, tá? Mas por enquanto isso não é importante. A gente está interessado em criar um ícone desse tipo aqui, ó, Action Bar and Tab Icons. Ou seja, são ícones que vão existir dentro do aplicativo, tá? Primeira coisa, vamos mudar o nome, já que ele vai ser um ícone de novo produto, né? Então vamos chamar aqui, eu vou chamar de ícone Fab, que é o Floating Action Button, né, o nosso botão flutuante, novo produto, porque essa é a função dele, né? Beleza, demos esse nome para ele. Vamos mudar aqui o clipart, tá? Não vai ser esse robozinho do Android. A gente vai colocar um símbolo de adição, um símbolo de mais, né? E para isso você pode simplesmente colocar aqui na busca, ó, botar add, que é add, né? Adicionar em inglês. A gente pode escolher esse primeiro aqui, dar um OK. Ó, esse clipart que a gente quer usar, tá bom? Vamos só mudar aqui de Hollow Light para Hollow Dark, porque como o nosso botão ele tem um fundo colorido, o ideal é que essa imagem seja escura. Ah, Cláudio, mas está aparecendo em branco aqui para mim. Pois é, isso é uma coisa que eu não entendo também. Se a gente coloca no Hollow Dark, ele mostra o clipart branco. Mas enfim, a gente sabe que vai ser Hollow Dark e assim será, né? Então, ah, só ver aqui, eu estou gravando, né? Ó, tá, estou gravando aí. É só para não perder meu tempo, né? De falar, falar e não gravar. Mas então, depois Next, você clica aqui em Next, ele vai só mostrar os arquivos que vão ser criados, você não precisa mexer em nada, só dá um Finish. E aí aqui no Drawable, ó, você vê que o ícone ele criou um novo diretório para o nosso ícone, né? Fab novo produto. Beleza? A gente vai agora então chamar esse ícone lá no nosso arquivo de layout, que é esse bem aqui. Vamos ver. Como eu tive que fechar, né? Teve que reconstruir aqui algumas coisas. Deixa eu fechar aqui o nosso emulador. Aqui dá um zoom no nosso preview, tá? Foi muito. Agora, vamos voltar lá no código, tá? Vamos voltar no código aqui. Deixa eu mover minha cara aqui. Vamos aumentar a fonte para que fique bem visível para vocês do vídeo, tá? E aí a gente bota aqui no nosso source exatamente o que, ó? Arroba, aí drawable, aí ó, IC Fab novo produto. Que foi exatamente o ícone que a gente criou, né? Quando você colocar aqui, vamos botar no split para ver o design junto, ó. Ele já colocou lá o símbolozinho de mais, então ficou do jeito que a gente queria, né? Só um pequeno detalhe aqui que eu esqueci, pessoal, que é o ID desse botão. O ID, as nossas views, elementos visuais do nosso aplicativo, o ideal é que todos tenham uma ID. Porque aí, quando você quiser manipular, pegar dados daquela view, você usa aquele nome. E é bom a gente manter um certo padrão para saber em qual activity está aquela view, né? Isso ajuda a você se localizar ali no desenvolvimento do aplicativo Android, beleza? Então, a gente coloca assim, ó, ID, que é o parâmetro ID, né? Arroba mais ID, barra, esse arroba mais, como a gente viu, né? Quer dizer, você vai adicionar esse novo ID no catálogo de IDs da nossa classe R, por isso que tem esse sinal de mais. Então, a gente começa colocando o nome da nossa activity, que é lista produtos,
lista produtos, o tipo da view que é FAB, ou seja, Floating Action Button, e a gente coloca FAB novo produto, desse jeito aqui, tá? FAB novo produto, beleza? Agora sim, se a gente executar aqui o nosso código no emulador, para ver como é que vai sair, ver se a modificação do botão já vai aparecer aqui para a gente. Vamos só aguardar que ele está construindo e ele vai executar automaticamente aqui no nosso emulador. Vamos ver. Pelo menos assim eu espero, né? De não precisar iniciar o Android. Já foi. Vamos ver. Aí está, o nosso botão, tá? Ele já está clickable, né? Quer dizer, a gente consegue clicar. Ele ainda não foi programado, quer dizer, ainda não faz nada, porque a gente ainda vai precisar criar a nossa outra tela, né? Com Activity Layout e programar esse botão aí para fazer alguma coisa. Antes da gente fazer Activity, vamos só fazer um toast rapidamente para mostrar que esse botão está executando. Aí a gente só depois, quando tiver a nova Activity, a gente simplesmente programa, altera o código do botão para ele chamar a nova Activity, tá? E como é que a gente faz isso então? Bom, vamos voltar aqui no nosso código da Activity, pessoal. E primeira coisa, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa, como eu falei na aula, né? A gente precisa linkar os elementos do layout com o código da Activity. A gente precisa fazer uma ligação para que o Java entenda que ele está, assim, digamos, conectado com o elemento do XML. E para fazer isso, a gente tem aqui a função find view by ID, que a gente já usou, ou não? Realmente não usamos ainda, né? Ah, não, tá aqui, usamos sim, no vídeo passado, usamos aqui, para buscar, né, o link da lista de itens. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso botão. Então, novamente, classe R, ID, e aí ele vai procurar, ó, tá aqui, ó, Activity Lista Produtos, FAB, novo produto. É esse botão que a gente quer procurar, né? Vamos botar aqui o nosso ponto var, só para ele tornar essa chamada uma variável. A gente não vai usar a chamada genérica, o tipo genérico view, né, que é a superclasse de todas as views. A gente vai usar exatamente a classe Floating Action Button. Essa aqui, ó. Floating Action Button. Essa que a gente vai usar, tá? E o nome do botão vamos chamar de View Fab Novo Produto. Vamos usar uma nomenclatura aí que nos diga, né, o que que esse elemento faz. Só um comentário aqui, gente. Se por acaso, quando você colocou Floating Action Button e esse nome ficou vermelho, o que que significa isso? Quer dizer que falta importar a classe. E para você fazer isso é muito simples. Para você importar a classe, é só botar o cursor aqui em cima do nome e você usa o atalho Alt Enter, que aí ele já vai automaticamente incluir aqui em cima, ó, na lista de import, o seu Floating Action Button, que no caso seria essa linha exatamente aqui, né? Ele fazendo o import lá do nosso Fab, tá certo? Então, beleza. A gente já linkou, a gente já sabe que essa view, né? Ela vai ser linkada com essa variável que a gente chamou de view Fab novo produto. E agora a gente vai programar esse botão. Como ele já está representado como variável, é essa variável, então, que a gente vai utilizar. View Fab novo produto. Nós vamos chamar esse método aqui, ó, setOnClickListener. Bom, gente, como eu já falei na aula, né, listener é uma entidade do Java que ele fica ali exatamente o quê? Escutando, né? Listen, em inglês, escutar. Então, ele fica ali escutando as ações que acontecem no seu programa para tomar outras ações. Então, a gente vai colocar um listener nesse botão, quer dizer, ele fica ali aguardando alguma interação, tá? Que a gente vai dizer qual é, na verdade, já está dizendo aqui, ó, on click, quer dizer, é um listener que fica aguardando o clique no botão. E aí a gente vai dizer o que que tem que acontecer quando esse clique acontecer, tá bom? Então, primeira coisa, esse método, ele recebe, pessoal, a gente vai criar um novo objeto, tá? Ele recebe um novo objeto, que é exatamente, ó, esse objeto desse tipo, onClickListener, tá? Quer dizer, na verdade, a gente está
o que a gente está fazendo na prática, em termos técnicos, né? A gente está fazendo uma declaração de classe anônima. Quer dizer, você está criando um objeto e, ao mesmo tempo, você está definindo, né? Você está editando aquela classe ali dentro do próprio parâmetro, né? Aqui no parêntese do nosso método SetOnClickListener, tá? Se você tiver dúvida, né, quiser saber mais sobre isso, procure lá classe anônima, tá bom? Mas o que é importante que a gente entenda é que quando você está criando um novo objeto dessa classe onClickListener, né, você pode definir o método onClick, no caso é uma sobrecarga, a gente pode ver isso aqui pela anotação override, que você está dizendo, ó, eu quero criar uma versão, um listener, quero sobrecarregar esse listener, que vai fazer o que eu disser, né, o que eu programar aqui nesse método. E como, por enquanto, a gente ainda não vai chamar outra activity, que é a intenção inicial desse botão, a gente vai simplesmente botar um toast, tá? Um toast aqui para dizer botão pressionado. Ou a gente pode botar assim, ó, fab pressionado, né, que é o nosso float in action button. A gente só muda aqui o texto e aí a gente pode, então, testar lá no nosso emulador. Vamos ver. Ele está rodando aí, já mandou o aplicativo. Vamos ver, ó, cliquei aqui no botão, aparece o toast, Fábio pressionado. Então, perfeito. É só isso que a gente quer, né? De fato. A gente quer que quando pressione o botão, ó, Fábio pressionado. Beleza? Só que a gente, na verdade, como eu falei, né? Qual é a intenção desse botão? É chamar a outra activity, a activity de formulário, aquela que vai permitir que você cadastre um novo produto, tá? Então, a gente vai fazer essa activity agora. Vamos esconder aqui o nosso emulador por enquanto. E aí, o que que a gente faz para criar essa nova activity, gente? A gente vai abrir de novo aqui o nosso navegador de projeto, tá? Nossa árvore de projeto. E você vai procurar o pacote aqui das activities e vai clicar com o botão direito, New. E bem aqui você tem, olha, Activity, já tem um preset, né? Pronto. O Android Studio ele vai criar automaticamente o código Java, que é a Activity, e o XML, que é o layout, e ainda vai fazer o favor para você de inserir as informações dessa Activity lá no nosso manifest, que é como se fosse o arquivo que rege as activities, os temas, né, do nosso aplicativo, tá bom? Então, a gente vai escolher essa opção aqui, Empty Views Activity. Notem que, dependendo da versão do Android Studio, pode ser que esteja Empty Activity, mas é a mesma coisa, tá? É só essa versão que eu tenho. Algumas versões mais recentes mudaram esse nome para Empty Views Activity, beleza? Vamos, então, criar essa Empty Views Activity. Vai aparecer essa janela aqui. A gente vai chamar, vamos alterar o nome para Formulário Activity. Formulário porque ele vai mostrar ali campos para você preencher um produto novo. Lá no nosso exemplo, a gente já tem três, né? Que é o detergente, sal de churrasco e a picanha, não é isso? Beleza. Então, a gente não precisa marcar mais nada, tá bom? Não precisa marcar mais nada. Vamos dar um finish aqui. Ele vai criar, ó, já criou aqui a minha activity, beleza? Vejam aqui na árvore de arquivos. A activity foi criada e foi incluída aqui no nosso pacote UI Activity. E o nosso arquivo de layout também, ó, o Activity Formulário. Esse é o arquivo XML de layout referente a essa activity do formulário que a gente acabou de criar, ok? Vejam que o layout está vazio, não tem nada, não tem view nenhuma, né? A gente vai colocar uma view aqui que vai ser um botão só para a gente ficar fazendo esse intercâmbio, né? Entre uma activity e a outra, beleza? Vamos fazer o seguinte, então. Primeira coisa, vejam que aqui embaixo, onde tem a Component Tree, se você não estiver visualizando, procure aqui no lado, ó, pode ser que esteja assim na vertical, Component Tree. Você clica aqui na Component Tree, ou deixa eu ver se aqui pela window dá para a gente abrir. Editor Tabs, não, realmente ele não mostra, mas tudo bem. Só procure aqui mesmo, Component Tree, e ele vai mostrar. Bom, o layout, como vocês sabem, é o que a gente chama de view group, né, ou container. A gente, na outra activity, estava usando o relative layout, que permite que você consiga
mover os objetos de forma mais flexível. O Constraint Layout também permite isso, ok? Só que ele tem mais parâmetros para a gente configurar, exatamente porque ele é mais, digamos assim, moderno. Você tem mais coisas que você consegue fazer com ele. E como a gente não precisa, não vai precisar de toda essa implementação, a gente vai converter esse Constraint Layout em um Linear Layout. Linear Layout porque a gente quer que os itens fiquem alinhados, né, de forma sequencial, linear. Então, a gente vem aqui no Constraint Layout, botão direito, bem aqui você tem, ó, Convert View, ok? Convert View. Seleciona essa opção, Convert View. Linear Layout, você seleciona, aperta em Apply, ele vai aplicar a mudança, tá? E vejam que ele mudou para o Linear Layout, só que a gente vai precisar fazer uma outra modificação. Vejam que aqui do lado tem escrito horizontal ou horizontal. Quer dizer, ele está linear, mas ele está linear horizontal. Ele vai colocar os elementos um do lado do outro, assim, ó. Tá certo? A gente não quer esse tipo de orientação. A gente quer um elemento em cima do outro, então a nossa orientação tem que ser vertical. Então, como é que a gente faz isso para converter? Novamente, botão direito, e bem aqui tem, ó, Linear Layout, a primeira opção. Você vai clicar aqui, ó, Convert Orientation to Vertical. Clicou, beleza. O nosso layout agora está definido para colocar os elementos nessa forma. Vamos então incluir um botão. Vamos colocar um botão aqui. Eu vou pegar o botão e vou arrastar aqui para dentro do nosso linear layout, tá? Olha aí, ele já colocou o nosso botão, que está com as informações padrão, mas a gente vai modificar essas informações, tá? Vamos aqui para o split. Primeira coisa que a gente vai fazer no botão é mudar o nome dele, tá? Ele está como button, mas a gente vai botar no padrão. Qual é o padrão? Primeiro, o nome da nossa activity, activity formulário, e aí a gente pode chamar de botão salvar, porque é esse botão que vai fazer o quê? Que vai ler nome, preço e quantidade do item que você quer adicionar na lista e vai salvar no nosso banco de dados, digamos assim, que a gente vai falar sobre isso depois, tá? Vamos mudar também o texto que esse botão apresenta, vamos colocar aqui salvar, tá? Porque é exatamente isso que ele vai fazer, tá? E vamos colocar uma margenzinha para ele não ficar colado nas beiradas. Vamos colocar uma margem aqui, layout margin, de 8 dp, tá? Que aí ele fica um pouco mais solto, né? Digamos assim, tá? Beleza. Por enquanto, é isso que a gente vai fazer na nossa activity aqui, tá? Do formulário. A gente vai só programar esse botão para quê? Para quando ele for clicado, a gente voltar para aquela activity inicial. Mas antes disso, vamos só linkar a activity inicial com essa do formulário. Vamos voltar aqui na nossa activity de lista de produtos, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa. No caso, a gente vai apagar o toast, né? Porque não é isso que a gente quer que o Fab faça mais. A gente quer agora que ele chame a outra activity. E para que uma activity chame a outra, pessoal, é muito simples. O que a gente tem que fazer é usar a função start activity, tá? Start activity. E essa função ela recebe um argumento que a gente chama de intent. Esse intent, essa classe intent, ela representa uma ação que é realizada dentro do seu aplicativo, ok? É como se fosse um nome bonito para ação. E esses intents, eles têm diversas categorias. Você pode ter um intent para chamar uma outra activity, que é o que a gente vai fazer. Você pode ter um intent para fazer uma conexão no banco de dados. Você pode criar um intent para criar uma thread paralela ali dentro do processo, do aplicativo. Enfim, o intent ele serve para isso. E como essa ação de iniciar uma nova activity precisa de um intent, então a gente vai instanciar esse intent aqui, ó, new intent, a gente vai instanciar direto dentro do argumento. E agora sim, esse intent, o que que ele recebe como parâmetro? Ele recebe dois parâmetros. Primeiro, o primeiro parâmetro é a activity que está chamando, e o segundo parâmetro é a activity que é chamada. Então, você tem que fazer esse link, a activity de origem e a activity de destino, tá? Então, o primeiro parâmetro é, então, o nosso lista produtos activity, que é essa activity que vai chamar, só que a gente tem que incluir o parâmetro this, o atributo this, por quê? Porque vejo que a gente está fazendo uma definição de classe anônima. Então, na prática, é como se a gente estivesse fora da classe da activity, né? Então, você tem que indicar o quê? Que você quer criar um novo objeto
daquela classe. É como se fosse a criação de um novo objeto, né? Por isso que a gente usa o this. E o segundo parâmetro do intent é o quê? O segundo parâmetro do intent é o quê? A activity que você quer chamar. Ora, a activity que a gente quer chamar não é a formulário activity, né? A lista produtos activity é a activity de origem. A formulário activity é a activity de destino. Só que, assim como a gente indicou que a gente quer uma instância da classe lista produtos activity, a gente tem que fazer a mesma coisa com a formulário activity, só que indicando o ponto class, tá? Porque, no caso, como é que eu posso explicar? Essa forma de declaração é como se o objeto da formulário activity ele fosse ser instanciado somente quando ela fosse chamada. Então, quer dizer, essa instanciação fica a cargo da nova tela. Por isso que a gente não bota this, né? Porque, em teoria, a activity, lista produtos activity, já está executando, ela já foi criada. Então, quer dizer, a gente quer essa instância que está rodando. Agora, formulário activity não. Como ainda não foi criado, né, você só dá a referência da classe, que quando for passar para outra tela, ele vai instanciar e vai criar uma nova instância dessa formulário activity aí, tá? Então, essa aqui é a receita de bolo, tá? Quando você quiser que uma activity chame a outra, é isso aqui que você tem que fazer. Start activity, new intent, e passa a activity de origem e a activity de destino. A primeira vai ter o ponto this e a segunda vai ter o ponto class. É isso, não tem erro. Segue essa regra que não vai ter erro. Vamos só ver se funcionou, né? Vamos executar de novo aqui no nosso emulador. E o que tem que acontecer agora, gente? Quando a gente clicar no nosso Fab aqui, no nosso botão, ele tem que chamar a nossa outra activity. Bora ver se funciona. Tá aqui, detergente, sal de churrasco, vamos clicar no botão. Ó, chamou a nossa activity de formulário, que tem o nosso botão salvar, que por enquanto não faz nada, porque a gente ainda não programou. Por isso que a gente não consegue nem sair do aplicativo, porque o ideal seria que esse botão ele retornasse para a activity anterior, tá bom? A gente vai então minimizar aqui. Vamos só também aqui voltar na nossa formulário activity. Bora colocar um título, né? Vamos colocar um título aqui de novo produto. Porque como é que está aparecendo aqui? Está aparecendo o mesmo, o título do projeto, né? Lista de compras na nossa action bar, porque a gente não definiu. A gente não definiu ainda qual é o título dessa tela. Então vai ser realmente novo produto, mas quando a gente for executar novamente, a gente vê essa mudança aí, tá? Então set title, novo produto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa nessa activity aqui. A gente vai linkar esse botão do layout com o nosso código Java. E aí, repito mais uma vez, que a gente vai precisar da função findViewById. Vamos, então, chamar a classe R, ponto ID, ponto, e aqui está, ó, Activity Formulário, botão salvar. É o botão salvar que está na Activity Formulário. Pelo nome a gente consegue identificar, ok? Então, ponto var, ele vai criar um tipo da superclasse view, mas não é isso que a gente quer o button, né? E aqui vai ser o view button salvar. Vamos chamar assim com esse nome. Ó, vejam que ficou vermelho aqui no que eu tinha acabado de falar, né? Porque faltou importar a classe button. Você vai colocar o cursor lá, digitar o Alt Enter e ele já vai incluir aqui, ó, a nossa classe button, tá bom? Só um outro comentário que eu esqueci de falar. Quando a gente criou essa activity aqui, essa nova activity, formulário activity, pessoal, pode ser, né? Pode ser que aconteça que quando esse set content view que é colocado automaticamente, se essa R estiver vermelha, né? É porque provavelmente faltou fazer esse import aqui, tá? Você tem que importar a classe R lá do pacote raiz, né? Que é o lista de compras. Isso acontece por quê? Porque como, se vocês lembrarem lá do vídeo anterior, a gente passou a botar as nossas activities dentro de um subpacote chamado .ui.activity, tá? Então, para que o código ele saiba onde encontrar a classe R, você tem que dizer que ele está no pacote raiz, lista de compras, tá bom? Beleza, é isso. Então, já encontramos aqui o nosso botão salvar. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então, view button salvar. Vamos definir aqui o onClick Listener. Vamos instanciar um onClick Listener em uma classe anônima, ok? E o nosso método onClick já está aqui. Tudo que a gente tem que fazer é o quê? Fazer com que a activity
do formulário volte para a nossa activity da lista. Aí você pode pensar, ah, Cláudio, então é só botar um Start Activity também, né? Só que aí invertendo a ordem. A Activity de origem seria o formulário e a Activity de destino seria a lista. Não está errado, tá? Esse raciocínio, ele vai funcionar. Só que qual é o problema? Toda vez que você chama o Start Activity, você cria uma instância daquela Activity na memória. Então, na verdade, você vai criando instâncias, 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 e a memória vai ficar sobrecarregada. Cada vez que você transita entre a activity da lista e a activity do formulário. E não é isso que a gente quer, senão o aplicativo vai ficar pesadão. E se o smartphone tiver pouca memória, ele vai travar, provavelmente, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Ao invés de iniciar uma nova activity do formulário para a nossa activity inicial, a gente vai matar o processo daquela activity. Porque pensem comigo, essa activity de formulário, a única função dela é realmente o quê? Ler o nome, preço, quantidade do produto, que a gente ainda vai programar, e guardar no banco. Quando você clicar em salvar, essa tela não vai mais servir para nada. Por isso que a gente não vai precisar mais dela. A gente vai matar o processo, assim, entre aspas, né, dessa activity. E para fazer isso é muito simples. É só a gente colocar a função finish. Dessa forma, colocando a função finish dentro do onClick do botão, ela vai ser encerrada. E como quem chamou essa activity do formulário foi a activity de lista, é ela que vai retomar o controle da tela principal do seu aplicativo, tá? Colocando então ali o finish, se a gente executar novamente no nosso emulador, vamos ver aqui. Ó, cliquei aqui no botão, chamo o Activity, ó, vejam que já mudou o título aqui da Action Bar, né, novo produto. Se eu clicar em salvar, olha só, ele mata a Activity e volta para a nossa Activity inicial. Ou seja, se você quiser adicionar novos produtos, é só clicar aqui no nosso FAB, ele chama a Activity do formulário, você digitou, entrou com os dados, clicou em salvar, ele volta para a nossa Activity inicial. E assim vai ser o fluxo do nosso programa, tá? Entre a tela de lista e a tela de formulário. Só que é claro, né, que essa activity aqui do formulário não é só isso que ela vai fazer, né? A gente tem que colocar aqui o campo de texto para incluir o nome, o preço e a quantidade do produto, para quando você clicar em salvar, essas informações sejam, então, guardadas em um banco, né? Que a gente não vai falar sobre isso, tá certo? Então, vamos voltar aqui para a prancheta, vamos mexer no nosso layout agora, né? Porque é ele que os campos, vai definir os campos de leitura, né? Então, vejam só, antes do botão, e é muito importante que você entenda que aqui no código XML, antes tem que ser antes da tag do botão, essa tag aqui, ó, tá? Tem que ser antes. Porque se a gente botar depois, o botão salvar vai ficar em cima, né? E aí não vai ficar intuitivo. Geralmente o botão de salvar, de login, esse tipo de coisa, fica embaixo, né? Então, beleza. Então, antes do button, a gente vai colocar essa view aqui, ó, que é a view chamada Edit Text. Essa view ela serve para entrada de dados, de texto, que é aquela entrada que quando você clica, aparece o tecladinho lá do Android e você consegue digitar o nome de alguma coisa, tá? Então, só ainda não apareceu porque está faltando a gente definir a largura e a altura, né? Então, vamos colocar aqui o comprimento, eu falei largura, né? Mas é comprimento. Vamos colocar aqui o comprimento sendo match parent, realmente, tá? Porque aí ele vai pegar toda a extensão do nosso layout. E a altura, vamos colocar o wrap content, né? Porque vai depender do conteúdo que a gente quer, tá certo? Vejam que já apareceu uma linha ali, que já é uma entrada de texto. Quando você clicar, vai aparecer o tecladinho, né? Vai aparecer o tecladinho para você digitar alguma coisa. Vamos fechar aqui essa tag e visualizar isso funcionando, só para você ter uma ideia? Vamos executar aqui, tá? A gente ainda vai mexer nesse edit text, tá? Não esqueçam, pessoal, de fechar a tag, tá? Não esqueçam de fechar a tag. Quando você cria a tag, ele não fecha automaticamente. Então, você tem que botar aqui barra e o símbolo de maior que para fechar, tá bom? Beleza. Então, aqui, vamos lá. Cliquei no nosso FAB, ele me leva, então, para outra activity. E quando você clica aqui no campo de texto, ó, ele já mostra o tecladinho lá.
que você consegue, inclusive, digitar aqui do teclado do computador mesmo, né? Ó, é claro que, bem, aqui ele não é o teclado brasileiro, né? Isso aí a gente teria que configurar. Mas você consegue, ó, colocar cedilha, consegue colocar o tio, né? Então, quer dizer, a gente consegue digitar aquele teclado também, tá? Por exemplo, a gente poderia botar aqui um outro item, leite, por exemplo, né? O leite lá da nossa lista de compras, tá? E aí agora a gente vai mexer um pouco nesse edit text, vamos criar novos edit text para melhorar a experiência do nosso aplicativo, tá bom? Então, eu vou esconder aqui novamente. Vamos voltar para a prancheta. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, e eu já falei para vocês várias vezes, que é o quê? O nosso ID, né? O nosso ID, vamos colocar aqui @mais ID, o nome da activity primeiro, activity formulário, tá? Vamos botar campo nome, tá? Campo nome vai ser, porque a gente vai ter o campo de preço e o campo de quantidade. Então, esse aqui vai ser o campo nome. Vamos colocar um outro parâmetro aqui, que é o hint. Assim, ó, desse jeito, hint. O que é hint? Hint em inglês significa dica, tá? E o texto que você colocar aqui nesse parâmetro hint é o que vai aparecer lá no nosso edit text. Vamos, por exemplo, colocar aqui nome, ó, que ele mostra para que serve aquele edit text, né? Em desenvolvimento de aplicativo, a gente chama isso de placeholder, que é como se fosse um texto auxiliar para ajudar o usuário a entender para que aquele campo de texto serve, tá certo? Vamos colocar um nome, vamos colocar uma margem também, né? Vamos colocar aqui layout margem, vamos botar 8dp, assim como a gente fez com o botão salvar, tá certo? Deixa eu ver se não está faltando nada. Por enquanto não está faltando nada, mas vamos criar os outros dois, que é o preço e quantidade, né? Que são os campos que a gente vai criar. Então, eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou você pode simplesmente selecionar e apertar Ctrl+D, que ele copia toda, você seleciona, né, algumas linhas de código, e ele vai duplicar, né, o Ctrl+D ele duplica. E vejam que aqui no nosso preview, ele já criou dois novos campos, só que eles estão iguaizinhos porque foi literalmente copiado, né? Então, esse segundo edit text aqui, pessoal, ele vai servir para a gente incluir o quê? O preço do nosso produto, tá? Então, a gente vai alterar o ID desse segundo edit text e vamos mudar o hint também aqui para preço, tá? E a mesma coisa a gente faz no de baixo. Aqui onde é campo nome, a gente vai botar campo quantidade e o nosso hint vai ser, então, também quantidade, desse jeito. Olha só, ficou legal, né? Vamos executar aqui para ver como é que ficou o nosso formulário. Está iniciando aqui. Beleza. Clicamos aqui no botão, foi para o formulário. Olha aí, nome, preço, quantidade. Se você clicar no nome, você pode digitar o que quiser, né? Eu coloquei leite aqui, por exemplo. O preço, vamos colocar aqui 7,50, por exemplo, uma caixa de leite. Quantidade, duas. Então, essas são as informações do nosso produto que a gente quer adicionar na nossa lista de compras, tá? Só que vejam só um pequeno detalhe aqui. Tanto faz eu clicar no nome, no preço ou na quantidade, que o tecladinho que aparece aqui embaixo, ele vai ser sempre o mesmo, porque é o teclado padrão. Mas a gente consegue definir o tipo de informação que é para ser inserido ali, naquele campo de texto. Ora, o nome, ele é uma string, né? É uma string que você pode definir como string. Só que a gente pode melhorar isso. A gente pode fazer o seguinte: para cada nova palavra, ele já coloca em letra maiúscula. Isso é legal quando, por exemplo, você quer digitar o nome de uma pessoa, né? Então, se a gente voltar aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Se a gente voltar no nosso primeiro edit text, que é o do nome, você coloca assim, ó, input type, ou seja, o tipo de entrada, né? Vejam que a gente tem várias opções de entrada, ó. Entrada de número, número decimal, a gente tem texto, entrada de data, entrada de senha, entrada de telefone. Então, quer dizer, dependendo do tipo que você coloca, ele já lhe dá um teclado específico, certo? Vamos botar aqui text cap words. O que significa isso?
Text cap words quer dizer que é texto, né? Mas cada nova palavra que você apertar o espaço, ele vai colocar já na maiúscula, tá ok? Já vai colocar na maiúscula. Vamos mexer aqui no segundo edit text do preço. Vamos colocar o nosso input type como number decimal. Por quê? Porque é um número, o preço vai ser um número, né? E é decimal porque pode não ter centavos, ok? O que é diferente, por exemplo, do edit text da quantidade. Se você botar aqui, ó, input type e botar só number, ele vai entender que é um número inteiro. Então você não vai conseguir botar vírgula na quantidade. Ah, quantas caixas de leite? Ah, 2,5 caixas. Não, não existe. É número inteiro, né? Então, fazendo essas alterações, executando aqui, bora ver o que que acontece. Vamos aguardar ele executando aqui. Vamos lá para a nossa activity de formulário. Olha aí, eu cliquei aqui no nome, vejam que ele já coloca em maiúsculo, né? E aí, se eu digitar aqui, por exemplo, banana, aí eu dou um espaço, ó, ele já bota de novo em maiúsculo. Banana da terra. É claro que para uma lista de produtos de supermercado, de compra de supermercado, isso não é tão importante. Mas é legal que vocês entendam que, quando for para digitar o nome de uma pessoa, é esse input type que é o ideal que você use, tá bom? Muito bem. Quando você passar para o preço, olha só, o teclado já é outro, já é diferente. É um teclado só de números, tá? E é decimal, o que significa que eu posso botar, por exemplo, um ponto, ó, 7,5. 7,5. Tá? Eu não consigo colocar letra, por exemplo. Exatamente porque o preço não é uma string. Na verdade, vai ser um double, né? A gente vai ver isso mais adiante. E a quantidade, ó, cliquei aqui. Ah, não mudou nada. Pois é, continua sendo um teclado numérico. Só que vejam agora que eu não consigo botar ponto nem vírgula. Ele não deixa, porque a quantidade é um valor inteiro. Então, você só pode realmente botar valores inteiros. Isso é legal porque você é, limita, né, o tipo de informação que o usuário consegue inserir, e isso facilita lá na hora de você fazer a lógica do seu aplicativo, tá? Bom, aí se eu clicar aqui no botão salvar, não vai acontecer nada. Quer dizer, vai continuar acontecendo o que acontecia antes, que é a activity do formulário é encerrada e a gente volta para a activity inicial. E quando você volta para cá, ó, vejam que como é uma activity nova, todas as informações que você colocou, elas são perdidas, né? Então a intenção é o quê? Que essas informações sejam lidas, guardadas em algum lugar e e alimente, né, essa lista que você está vendo aqui, tá? Então a gente vai fazer esse procedimento. Primeiro a gente vai aprender como capturar, como resgatar os valores digitados aqui nesses campos edit text, tá bom? Vamos voltar então aqui para nossa activity, nosso código em Java. E aí a primeira coisa é o seguinte, gente. Quando o botão for clicado, antes da activity ser encerrada, vamos criar um toast com as informações lidas, nome, preço e quantidade? Então, primeira coisa, eu preciso linkar cada um dos edit texts com o nosso código Java aqui, que nem a gente fez com os botões, né? Então, para isso, a gente usa o que? O find view by ID. Então, vai ficar como r.id. Aí, bem aqui, ó, activity formulário, campo nome. A gente vai linkar o campo de nome do layout com o nosso código Java. E vamos fazer isso com os três: o preço, o nome, o preço e a quantidade. Primeiro o nome, cliquei aqui no botão, digitei .var, ele vai criar aqui, só que não é view, né? Vai ser edit text. Aí, ó, edit text. Vamos chamar aqui de view campo nome, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o preço e a quantidade. Então, find view by ID, r.id.activity, formulário, campo preço. Aqui, campo preço, .var, enter novamente. A gente muda aqui para edit text. E aqui vai ser view campo preço. E, por fim, a mesma coisa com a quantidade, né? Então, RID Activity, formulário, campo quantidade, ponto var. Da mesma forma, a gente coloca aqui o nosso edit text.
E o nome da view vai ser view campo quantidade. Beleza? Então, a gente fez esse link, pegamos cada uma das views do nosso layout e relacionamos com uma variável na nossa activity, tá? E agora a gente vai resgatar o texto de cada um deles. A gente vai usar, então, o quê? O método getText. Todos eles, todo edit text tem o método getText. Então, o view campo nome, ele tem aqui o getText, ó, getText, só que a gente tem que converter para o tipo correspondente. Vejam que o nome é uma string, então tudo bem, vai ser toString, né? A gente tem que converter para toString, tá? Vamos então guardar aqui numa variável que eu vou chamar de nome, porque eu quero guardar o que foi lido lá da nossa view em uma variável local. A mesma coisa eu vou fazer com o preço, tá? E com deixa eu só dar um ponto e vírgula aqui, e com a quantidade, tá bom? O preço, ele vai ser capturado de onde? Da view campo preço, que é essa primeira opção que apareceu aí, view campo preço. Também vai ser getText, ponto toString. Aí você pode dizer, ah, Claudio, mas não é toDouble? Seria toDouble, só que esse método não existe. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a string e converter para double. Então, como é que converte de string para double? PO, Programação Orientada a Objetos. Classe double, ponto, parse double, que é esse método aqui. Parse quer dizer um tipo de conversão, tá? E você coloca dentro do argumento desse método toda essa informação aqui da view, campo, preço. E a gente vai fazer a mesma coisa com a quantidade, porque a quantidade é inteiro, né? Então, na quantidade, o que que a gente faz? A gente chama aqui a variável view campo quantidade, ok? GetText, ponto toString, e ao invés de ser parse double, da classe double, vai ser o parse integer da classe integer. Integer em inglês significa inteiro. Então, fica integer.parseInt, que é o primeiro que aparece lá, e aí a gente joga aqui para dentro do argumento do método. Todo esse código aí. Agora a gente vai pegar essas três informações, que a gente já pegou o texto das edit text e conseguimos colocar dentro de uma variável, tá? A gente vai pegar essas três e colocar dentro de um toast. Vamos colocar aqui dentro do toast. Va- É, vamos colocar direto. Vamos colocar direto. Toast. E aí no texto do toast, o que que a gente coloca? Vamos colocar aqui nome mais. Aí a gente concatena com um pipe, né? Que para fazer uma separação. A gente concatena então com o preço. A gente pode até botar um R cifrão aqui, né? Ah, peraí. Vamos botar um string format aqui para a gente formatar no formato do real. Vai ficar R cifrão, né? Por cento, ponto 2F, e aqui vai ser o nosso preço, tá? Isso aqui vai forçar, né, o conteúdo da variável preço a ser exibido com R cifrão na frente e um float com duas casas decimais. Nesse caso aqui vai ser um double, tá? Mas é quase a mesma coisa que um float. Beleza? A gente concatena, então, com outro pipe para fazer a separação, com espaço aqui. E, por fim, a gente concatena com a nossa quantidade. Então, vai aparecer o quê? Nome, concatenado com o preço, formatado para real, concatenado com a nossa quantidade, tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos executar novamente lá no nosso emulador. E aí, sempre que a gente clicar no botão salvar, vai aparecer um toast com essas informações aí, tá? Vamos lá. Então, aqui, tela inicial, botão de adicionar. Vamos colocar aqui o nosso leite, um preço de R$ 7,50 e quantidade 2, duas caixas de leite. Cliquei em salvar, tá aí, ó, finalizou, só que foi muito rápido, né? Vamos colocar aqui o nosso toast, ao invés de ser curto, né? Aqui tem length short, vamos botar length long, que aí ele fica um pouco mais de tempo para a gente visualizar melhor as informações dentro dele, tá? Então, aqui no toast a gente muda de short para long. Vamos lá novamente. Então, leite, 7,50, 2. Olha só, cliquei em salvar, a activity é encerrada, e aqui embaixo está o toast com as informações do produto.
E qualquer novo produto que você colocar aqui, por exemplo, maçã, né? Maçã vai ser difícil escrever aqui. A gente pode usar aqui o teclado. Pronto. O preço, vamos botar aí 50 centavos cada uma. E eu vou levar 6 maçãs. Cliquei em salvar, olha aí, o toast, ele mostra as 3 informações. Maçã, o preço e a quantidade. Beleza, a gente já consegue, então, ler, né, capturar as informações dos edit text. Só está faltando a gente colocar no local adequado, tá? Para que seja alimentado aqui nessa lista de produtos que a gente está vendo, tá? A gente já fez boa parte, que é ler as informações dos campos, nome, preço, quantidade. Agora a gente vai colocar a gente vai guardar em uma espécie de banco de dados, tá? O ideal, claro, né, num desenvolvimento mais robusto de um aplicativo Android, é você ter ali um banco de dados, talvez um PostgreSQL, né, talvez um MongoDB, dentro do seu aplicativo, dentro do Android, né, que o seu aplicativo vai usar, para que aquilo fique persistente. Ou seja, não interessa se você fecha o aplicativo, se você reinicia o celular, aquela informação vai continuar lá. A gente não vai fazer isso porque está além do escopo da disciplina e também é uma complexidade muito grande para esse aplicativo introdutório, né? A gente vai salvar isso numa variável estática. O que é uma variável estática? É muito simples de entender. Uma variável estática é uma variável de classe, né? A gente vai criar uma classe para isso, e toda vez que um objeto daquela classe for criado, a variável ela vai manter o mesmo valor. Ela vai continuar sendo a mesma. É como se fosse uma variável global, né? Então, quer dizer, não interessa quantas vezes você chame a activity de formulário, essa variável estática, ela vai continuar tendo os mesmos itens que você adicionou na última chamada dessa activity. Ou seja, conforme você for adicionando novos elementos nesse, que vai ser uma lista, né, vai ser um array list, na verdade, ele vai manter essas informações enquanto o aplicativo estiver rodando. Isso é muito importante de notar. Se você encerrar o aplicativo, essa variável estática ela é perdida. Mas enquanto o aplicativo existe e ele está rodando na memória do celular, você vai ter a possibilidade de continuar adicionando novos elementos, tá bom? Então a gente vai usar uma variável estática para fazer isso. No futuro, se você quiser, pode estender isso para um banco de dados. Aí tudo bem. Fechou o aplicativo, reiniciou o celular, vai continuar com os mesmos dados que você adicionou, tá bom? Então vamos lá partir para a nossa variável estática, beleza? Muito bem, a gente vai apagar então esse toast aqui, que a gente não vai precisar mais. A gente vai então, pessoal, criar um objeto produto, uma classe produto. Quer dizer, sempre que você lê nome, preço, quantidade, você vai jogar isso dentro de um objeto que vai ter esses 3 atributos. Então, quando você clicar no botão, tudo isso aqui vai acontecer, né? Olha aqui, ó, um clique. Ele vai pegar o link, né, das views dos campos de nome, preço e quantidade, vai guardar em variáveis apropriadas o quê? As informações lidas de cada uma dessas views e depois vai criar um objeto da classe que a gente vai chamar de produto, passando exatamente o quê? Nome, preço e quantidade. Ah, Cláudio, mas essa classe não existe. Pois é, aí que está, o Android Studio cria para você. Vejam que tá vermelho aqui, né? Se você simplesmente digitar, colocar o atalho Alt Enter, ele vai lhe dar a opção de criar a classe, ó, Create Class Produto. Se eu selecionar essa opção, a única coisa que ele vai perguntar é em qual pacote você quer que ele crie aquela classe. E aí a gente já tem a UI Activity, mas se a gente for seguir o modelo MVC de fato, né, a gente vai ter o pacote Model, que é o pacote usado para as nossas classes de objeto, né? Que vão lá na teoria do MVC vai servir para o nosso modelo, né? Que realmente é o que vai representar as entidades dentro do seu aplicativo, tá? Então, dentro do pacote model, a gente vai criar e olha aí, ele já cria a classe, já cria o construtor, beleza? Só está faltando criar os atributos. E aí, para fazer isso é muito simples. Você coloca no nome de cada um deles aqui, aperta o Alt Insert, dessa vez é Alt Insert, tá? Não é Alt Enter. Peraí, não, calma. Digitei alguma coisa errada. Desculpa, erro meu. Você vai colocar o cursor em cima do nome do construtor. Aí sim, é Alt Enter realmente. Alt Enter. Você vai selecionar essa primeira opção. Bind Constructor Parameters to Field.
Quer dizer, os argumentos do construtor vão se tornar atributos. Você dá um Enter, os três, tem que deixar selecionados os três, tá? Ó, vou selecionar os três aqui, nome, preço, quantidade, dá um OK, ele já cria os nossos atributos, tá? Nome, preço, quantidade. E o que a gente pode acrescentar aqui é incluir os métodos GET, né? Lembram lá de encapsulamento? Vamos colocar os métodos GET para que a gente possa ler o nome, o preço e a quantidade desse produto, porque a gente vai precisar dessas informações para incluir na nossa lista, tá? Então, agora sim, Alt Insert, você tem aqui, ó, Getter, tá vendo aqui, Getter? Então, você bota aqui os getters, seleciona os três, tá? Nome, preço e quantidade, dá um OK, e aí está. Você tem o get nome, o get preço e o get quantidade. Beleza? Esse é o nosso modelo de produto. Então, na prática, quando você clicar no botão salvar aqui na Activity formulário, ele vai ler as informações dos campos, vai guardar em variáveis apropriadas e vai passar para um objeto chamado produto, da classe produto, né? A gente vai só melhorar aqui para poder guardar em um objeto produto de fato. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai, o ideal seria, né, pegar esse produto e jogar onde? Na nossa lista. Cada novo produto vai ser inserido na nossa lista aí que vocês estão vendo aqui nessa tela, tá? A gente pode, antes de fazer isso, até porque eu já vou encerrar o vídeo, tá? Vai ter uma terceira parte, é importante que se diga, porque já são meia-noite e 20 e eu preciso dormir. É, mas a gente vai pegar esse produto e vai, que foi criado e vai incluir nessa lista aqui. Vamos só fazer um pequeno teste antes de encerrar, só para ver se o produto realmente funcionou. Vamos voltar lá na classe produto, que a gente acabou de criar. Vamos criar o método toString. Vocês lembram do método toString? Que serve para retornar uma string com todas as informações da classe. Então, vamos lá de novo. Alt Insert. E bem aqui tem o toString. Ó. ToString, você seleciona quais são as informações, no caso vão ser todas, né? Pode deixar do jeito que está, dá um OK, e ele já cria esse template aqui, ó. Ele vai retornar essas informações com nome, preço e quantidade. Aí a gente pode pegar esse toString e jogar no toast, né? Vamos voltar lá na nossa activity do formulário. Depois de criar o produto, vamos pegar um toast aqui, ó, toast, e dentro do texto, vamos mudar aqui para long novamente, tá? Long. E dentro do texto, ao invés da gente definir nome, preço, quantidade, que foi o que aconteceu ainda agora, tudo que a gente faz é chamar o toString do produto. Tá aqui, ó. Produto.toString. E aí, esse método, ele já vai ficar responsável por formatar a string. Quer dizer, não é a activity que vai dizer como a string vai ser exibida, mas a própria classe produto. A gente pode, inclusive, voltar aqui, ó, e formatar o preço. Vamos colocar aqui, vamos concatenar, né? Fechar aqui, concatenar com um string format. Ah, não, 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 peraí, fiz besteira. Esse fica aqui, realmente. É bem aqui que a gente vai botar o string format. Então, string format, aí novamente R cifrão, por cento ponto 2F, e aí o preço aqui dentro. Fechando aqui, pronto. Agora sim, vai acontecer a mesma coisa que antes, só que agora a gente está delegando essa função para a nossa classe produto, tá? Vamos lá executar novamente, mais uma vez, o nosso aplicativo, tá? Vamos lá. Então, cliquei aqui no botão, vamos colocar aqui um produto, sei lá, cerveja, sem álcool, tá, gente? Porque eu não bebo. Então, R$ 6, pode ser. Cerveja sem álcool é caro, tá? Eu vou levar mais 10. Clicou em salvar, olha só. Tá aí o toast. E o toast dessa vez, vocês podem ver que ele está no formato do toString, né? Ele mostra o nome da classe e separa atributo por atributo, né? É claro que a gente pode alterar essa informação aqui, tá? Mas, enfim, a gente está só testando, tá? Realmente a gente está só testando. Então vamos lá, papel higiênico 12,35. Vamos levar 2. Cliquei em salvar,
Tá aí o toast com a informação. Papel higiênico, preço 12,35, quantidade 2. Beleza, tá funcionando. Então, como eu falei, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo agora, tá? Eu vou gravar uma terceira parte para finalizar o nosso aplicativo, mas é assim que, por enquanto, vai ficar, tá? No próximo vídeo, a gente vai apagar esse toast e vai realmente fazer o mecanismo para pegar esse produto que foi criado e acrescentar a nossa lista, de forma que a gente não vai definir os elementos da nossa lista de forma hard aqui, né? De forma hard-coded. E esses elementos eles vão ser lidos da nossa lista que a Activity Formulário vai alimentar para a gente, tá bom? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Amanhã eu vou tentar gravar a terceira parte, mas pelo menos você já tem algum material para ir se guiando, tá bom? Então, até a próxima. Vamos lá, só encerrar aqui, onde é... Ah, ok, achei. Até logo.